E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo pra vocês, e agora eu irei mostrar sobre as 40 cidades fantasmas mais incríveis. Lembrando que aqui no canal tem o vídeo de cada cidade fantasma com filmagens impressionantes em HD. Vou deixar o link da playlist na descrição. Vale a pena conferir. Se gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, que é muito importante. Bom vídeo a todos. Pripyat, a cidade fantasma do inferno radioativo. Durante a Guerra Fria, a humanidade foi obrigada a conviver com o medo de uma tragédia nuclear. No caso dos habitantes de Pripyat, é possível dizer que, guardadas as devidas proporções, esse temor virou realidade. Em 1986, a cidade construída pelo governador soviético para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl contava com uma população de 50 mil habitantes e era localizada a apenas 4 km da usina. Naquele ano, um acidente na usina provocou um vazamento radioativo que até hoje é considerado o maior da história. Para evitar a contaminação por radioatividade, as autoridades soviéticas promoveram a migração dos habitantes da região para outros locais. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo, que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior do que as bombas utilizadas no bombardeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Ao terem ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões, com cargas de areia e chumbo que deveriam conter o furor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. A cidade está abandonada desde 1986. Pompeia, a cidade fantasma petrificada. Pompeia foi outrora uma cidade do Império Romano situada a 22 km da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio, em 79 d.C., que provocou uma intensa chuva de cinzas que sepultou completamente a cidade. Ela se manteve oculta por 1600 anos, até ser reencontrada por acaso em 1748. Cinzas e lama protegeram as construções e objetos dos efeitos do tempo, moldando também os corpos das vítimas, o que fez com que fossem encontradas do modo exato como foram atingidas pela erupção. Desde então, as escavações proporcionaram um sítio arqueológico extraordinário, que possibilita uma visão detalhada na vida de uma cidade dos tempos da Roma Antiga. É sem dúvida uma das mais incríveis cidades fantasmas do mundo. A cidade está abandonada desde 79 d.C. Kayakoi, a cidade fantasma abandonada pela guerra. Até 1922, gregos e turcos conviviam pacificamente nesta pequena cidade turca construída no século XIX. Neste mesmo ano, porém, Grécia e Turquia deram início a um conflito bastante violento, motivados pela partilha do Império Otomano, desfeito ao fim da Primeira Guerra Mundial. Apenas em 1923, já fragilizados financeiramente, os dois países decidiram assinar um acordo de paz. Do armistício, um curioso item tornou-se famoso, o da troca da população baseada em critérios religiosos. Dessa forma, ocorreu o intercâmbio entre ortodoxos que viviam na Turquia e os muçulmanos que moravam na Grécia. E quem pagou a conta foi a cidade de Kayakoi, que desde então passou a sofrer com um processo de imigração cada vez maior, até se tornar uma cidade fantasma, o museu a céu aberto da região de Anatólia. A cidade está abandonada desde 1923. Romagnano ao Monte, a cidade fantasma destruída pelo terremoto. Romagnano ao Monte é uma antiga e pequena cidade medieval localizada na província de Salerno. O primeiro registro escrito da cidade é datado em 1167 e é uma das várias na região que foram vítimas do terremoto. Suas ruas estreitas e prédios abandonados dão a sensação de uma cidade medieval em ruínas, apesar de cabos de eletricidade e outros remanescentes da modernidade. A cidade está abandonada desde 1980. Fordlândia, a cidade do sonho perdido. Fordlândia foi o nome dado a uma área de quase 15 mil quilômetros adquirida em 1927 pelo empresário norte-americano Henry Ford, através de sua empresa Companhia Ford Industrial do Brasil, por concessão do estado do Pará.
Ford tinha a intenção de usar a Fordlândia para abastecer sua empresa de látex, material necessário para a confecção de pneus para seus automóveis, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. A terra infértil e pedregosa, bem como as novas tecnologias que permitiam fabricar pneus a partir de derivados de petróleo, tornaram o empreendimento um total desastre. Hoje, a cidade é uma coleção de prédios em ruínas. A cidade está abandonada desde a década de 40. Osarizawa, a cidade fantasma do minério. Uma grande cidade mineradora de cobre e ouro que teve grande destaque há mais de 1300 anos atrás, mas que hoje também tornou-se uma cidade fantasma. A última instalação fechou em 1978 e agora o local é de propriedade da Mitsubishi, que cobra 1000 ienes dos visitantes que querem conhecer o local. A cidade está abandonada desde 1978. Chaiten, a cidade fantasma devastada pelo vulcão. Em maio de 2008, a erupção do vulcão Chaiten fez com que todos os 5.000 habitantes da cidade saíssem às pressas, deixando para trás uma cidade totalmente destruída e inabitável. Um ano depois do desastre, o governo chileno decidiu reconstruir a cidade, mas em outro local, a 10 km ao norte de sua antiga localização, na localidade de Santa Bárbara. A cidade está abandonada desde 2008. Castel Nuovo dei Sabbioni, a cidade fantasma massacrada pelo nazismo. Este pitoresco vilarejo localizado na Toscana se encontra abandonado desde a década de 70. Entretanto, o local foi palco de um terrível massacre executado por tropas nazistas, que fizeram uma enorme fogueira com móveis e 78 habitantes. Outro fato sinistro relacionado com Castel Nuovo dei Sabbioni são diversas ilustrações como pentagramas, peixes e outras figuras estranhas, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. A cidade está abandonada desde a década de 70. Taverga, a cidade fantasma dos refugiados da guerra. A cidade, que fica nas proximidades do último reduto de Muammar Gaddafi, foi esvaziada pela milícia do Conselho Nacional de Transição da Líbia em outubro de 2011. Tinha então uma população de 24.000 pessoas. A cidade está abandonada desde 2011. Dalol, a cidade fantasma do deserto. Este lugar, localizado no deserto de Danakil, abrigava uma comunidade voltada para a mineração de sal abandonada na década de 60. Detém o recorde de maior temperatura média para um local habitado na Terra, com 35 graus Celsius, graças à proximidade do vulcão Dalol. A cidade está abandonada desde a década de 60. Ashio-Dozan, a cidade fantasma do cobre. A cidade de Ashio-Dozan, província de Tochigi, foi uma importante cidade mineira de onde era extraído cobre durante quase 400 anos. Quando estava no auge, as minas de Ashio-Dozan forneciam mais de 1/3 de toda a oferta de cobre do Japão. Porém, acabou sendo desativada por causa dos danos ambientais causados pelo envenenamento por ácido sulfúrico, que matou toda a vegetação ao redor. Há mais de 40 anos, a cidade chegou a ter 39.000 habitantes, mas depois que as fábricas foram fechadas, a cidade foi sendo abandonada aos poucos. Hoje, restaram apenas as instalações da fábrica, a estação de trem, um templo, uma escola e um pequeno prédio de apartamento de madeira que dizem ser assombrado. A cidade está abandonada desde 1973. Matsuo, a cidade fantasma da névoa, Japão. Matsuo, província de Iwate. Já foi a maior mina de enxofre no Japão. Hoje em dia, vendo os blocos de concreto abandonados no meio do nada, é difícil imaginar que 15.000 pessoas moraram lá. A cidade era conhecida como o paraíso acima das nuvens, devido à grande névoa que envolve as construções da região. A mina de Matsuo foi inaugurada em 1914 e fechada em 1969, e dizem que a cidade é assombrada. De fato, muitas pessoas acham estranho e assustador esta grande neblina que é capaz de esconder dos olhos todas as ruínas da cidade. A cidade está abandonada desde 1969. Kadikshan, a cidade fantasma do Vale da Morte. Kadikshan foi construída por prisioneiros Gulag durante a Segunda Guerra Mundial para extração de carvão e que após a guerra acomodou mineiros de algumas pequenas minas locais. Na década de 80, a população chegou a atingir mais de 10.000 habitantes, mas foi diminuindo aos poucos. Isso se deve ao forte frio que a região enfrenta no inverno. O isolamento e as baixíssimas temperaturas no inverno impossibilitaram a sobrevivência neste local, também chamado de Vale da Morte.
Outros fatores que favoreceram o abandono da cidade foram a dissolução da União Soviética e uma explosão de uma mina em 1996, onde 6 pessoas morreram e as minas tiveram que ser fechadas. Atualmente a cidade está completamente vazia. A cidade está abandonada desde 2010. Oradour-sur-Glane, a cidade fantasma do genocídio nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas invadiram Oradour-sur-Glane e destruíram completamente a aldeia, matando 642 pessoas. Os carros queimados e edifícios permanecem congelados no tempo, como estavam em 1944, um reflexo da monstruosidade da guerra e um memorial para os moradores que perderam suas vidas. Todos os visitantes da cidade mártir, como ficou conhecida, são convidados a permanecer em silêncio, enquanto vagam pelas ruas melancólicas da tragédia. A cidade está abandonada desde 1944. Centralia, a cidade fantasma infernal. Em 1962, iniciou-se um incêndio em um aterro sanitário nas proximidades do cemitério Oddfellows. O fogo se espalhou rapidamente através de um buraco para a mina de carvão, que ficava sobre a cidade, e as chamas permaneceram queimando desde então. Nuvens de fumaça saem pelas rachaduras da estrada, e grandes buracos no chão se abrem aleatoriamente, liberando um calor de 1000 graus e vapores perigosos no ar. Toda a cidade da Centralia foi condenada pelo estado da Pensilvânia, e seu código postal foi revogado. A estrada que um dia conduziu à Centralia está bloqueada. É como se a cidade nem existisse, mas existe, e foi dominada pelas chamas por quase 50 anos. A cidade foi evacuada lentamente ao longo dos anos, embora alguns moradores optem por permanecer, acreditando que a evacuação é uma conspiração por parte do Estado, a fim de obter direitos sobre o mineral das reservas de carvão sobre as suas casas. Essa cidade também deu origem ao jogo do PlayStation 1, o Silent Hill. A cidade está abandonada desde 1992. Até 2007 ainda havia 9 pessoas na cidade. Ilha Hashima, a cidade fantasma encouraçado. O nome, que em português significa encouraçado, não deixa dúvidas. A ilha japonesa onde se encontra a cidade realmente se parece com uma embarcação, e durante a Segunda Guerra ela foi alvo de um bombardeio americano. Na época da Revolução Industrial no Japão, a empresa Mitsubishi ergueu nessa remota ilha uma civilização em torno de grandes depósitos de carvão das ilhas de Nagasaki, que perdurou por um século, até ser desativada em 1974. No seu auge, a ilha de 15 hectares abrigou mais de 5.000 moradores, mineradores de carvão e suas famílias. Hoje, um clima pós-apocalíptico assombra a ilha abandonada, e as torres em ruínas e ruas vazias sobrevivem em meio a um assustador silêncio industrial. A cidade está abandonada desde 1974. Plymouth, a cidade fantasma arrasada pelo vulcão. A ilha de Montserrat já foi habitada por 12.000 pessoas, até que foi completamente devastada por uma erupção vulcânica em 1995. A cidade foi coberta por lavas e cinzas e se encontra abandonada até hoje. O fenômeno levou 2/3 dos residentes de Montserrat a abandonarem a sua ilha, até porque foi criada uma zona de exclusão, impossível de passar. Mais tarde, em 1997, outra erupção do vulcão levou à morte de 19 pessoas. Hoje, a ilha tem 5.000 habitantes e a antiga capital, Plymouth, permanece uma cidade fantasma. Mais da metade da ilha está abandonada e parte dos edifícios continuam enterrados nas cinzas. A cidade está abandonada desde 1995. Belchite, a cidade fantasma bombardeada. Antes da década de 1930, Belchite era uma cidade em crescimento, com muitos serviços. Como consequência da Batalha de Belchite, durante a Guerra Civil Espanhola, a cidade foi totalmente destruída. Em vez de uma reconstrução, o ditador Franco decidiu manter as ruínas da antiga cidade intactas, como um memorial da batalha. A cidade está abandonada desde 1964. Varosha, a cidade fantasma do paraíso perdido. Varosha já foi o principal destino turístico em Famagusta, no Chipre. Mas quando o exército chipre turco ocupou a região, todos os habitantes tiveram que se retirar. Após 34 anos, o governo chipre grego voltou a retomar o controle da região. Como nada foi feito neste tempo, todos os hotéis e casas foram aos poucos se deteriorando com a ação do tempo. Desde os anos 70, Varosha é uma cidade fantasma. A cidade está abandonada desde 1974. Bode, a cidade fantasma do faroeste. Grande exemplo de cidade fantasma. Bode é absolutamente espantosa. A Boom City, de mais de 2.500 metros de altitude, em Serra Nevada, foi um polo de mineração durante a Corrida do Ouro,
e no seu auge, na década de 1880, foi supostamente uma das maiores cidades da Califórnia. 65 saloons enfileiravam-se por milhas de poeiras ao longo da sua rua principal. Além da grande produção de cervejas, Bod desenvolveu e tornou-se uma cidade repleta de características de cidade grande, como igrejas, hospitais, 4 postos de bombeiros e até mesmo uma Chinatown, bairro de moradores chineses. Os visitantes são livres para caminhar pelas ruas desertas da cidade, construída em ouro e esperança. A cidade está abandonada desde 1942, embora a última edição do jornal local, The Miner Bod, tenha sido impressa em 1912. Krakow, a cidade fantasma medieval das colinas. Construído sobre uma cúpula, a utilidade das alturas de Krakow era inicialmente a de impedir invasores. A localização da cidade no precipício do penhasco, no entanto, também ameaçou a sua integridade. Após ser abalada por uma série de terremotos e deslizamentos de terra subsequentes, Krakow foi abandonada e trocada por terras mais baixas. Hoje se encontra vazia, mas o local abriga igrejas de tempos antigos, como a Santa Maria de la Stella. A cidade está abandonada desde 1963. Fukushima, a cidade fantasma esquecida. No dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9 na escala Richter. O terremoto provocou um tsunami que danificou 3 dos 6 reatores nucleares da usina de Fukushima, no nordeste da ilha. No dia seguinte, a usina começou a liberar grandes quantidades de material radioativo, vazamento que tornou este o maior desastre nuclear desde Chernobyl. Toda a região de Fukushima se tornou um imenso deserto. Além dos mais de 15.800 mortos pelo tsunami, cerca de 300.000 pessoas foram evacuadas da área, sendo que aproximadamente 1.600 delas acabaram morrendo também, ao que tudo indica, em decorrência das condições de evacuação, visto que precisaram morar temporariamente em hospitais e abrigos improvisados. A cidade está abandonada desde 2011, apesar de alguns habitantes já estarem reabitando o lugar novamente. Humberstone, a cidade fantasma dos Pampas. Declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2005, Humberstone foi um dia uma movimentada refinaria de salitre no norte do deserto do Chile. A vida na paisagem lunar dos Pampas chilenos é extremamente escassa, e bases como a de Humberstone serviram como trabalho e casa para muitos mineiros dos Pampas. A natureza hostil do lugar causava ameaça à vida cotidiana dos moradores de Humberstone. Seus esforços para extrair nitrato do maior depósito de salitre do mundo transformaram a agricultura da Europa e nas Américas, na forma de fertilizante de nitrato de sódio. A cidade está abandonada desde 1960. Colemanskop, a cidade fantasma engolida pela areia. Colemanskop foi um dia uma próspera comunidade de mineração de diamantes, mas agora é apenas uma cidade fantasma, onde as casas dão boas-vindas apenas à areia. A cidade do deserto foi originalmente construída quando os alemães descobriram a grande riqueza mineral da região. Construíram-na em um estilo de arquitetura alemã, com um salão de baile, um teatro e o primeiro sistema de trem da África. Quando os mineiros se mudaram, o deserto retomou a cidade. As areias invadiram as casas, cobriram as ruas e lentamente apagaram grande parte dos vestígios de civilização, com exceção das casas elevadas e edifícios públicos. A visão de uma derrocada cidade alemã nas areias móveis do deserto da Namíbia é sem dúvida deslumbrante. A cidade está abandonada desde 1954. Pyramiden, a cidade fantasma das montanhas. Fundada em 1910, a cidade de Pyramiden foi vendida ao governo da União Soviética em 1927 para a exploração de carvão mineral. O governo soviético, então, iniciou na cidade um projeto para transformá-la em um modelo de gestão comunista, com escolas, cinemas e bibliotecas gratuitas a serviço da população. Com o fim da União Soviética, a cidade perdeu a força, e em 1998, a Pérola do Ártico, como chegou a ser chamada, foi abandonada. A cidade está abandonada desde 1998. Sanzi, a cidade fantasma futurística nunca habitada. Sanzi era uma mini-cidade futurística que fica em Taiwan, no meio de florestas e morros. Ele foi planejado nos anos 80 para ser um refúgio onde os ricos de Taiwan iriam tirar suas férias de luxo. Durante a construção, muitos trabalhadores morreram em acidentes de carro e outros estranhos acidentes eram comuns. As mortes foram atribuídas a causas sobrenaturais. Alguns especulam que o resort foi construído sobre um cemitério, enquanto outros atribuíram os infortúnios a uma estátua de dragão destruída durante a construção. Seja como for, as ruínas nunca receberam seu primeiro hóspede, e então o projeto foi abandonado.
A cidade estava abandonada desde 1980, mas em 2010 ela foi completamente demolida. Spinalonga, a cidade fantasma dos leprosos. Atualmente, a ilha Spinalonga é conhecida como uma importante atração turística da Grécia, graças à sua longa história, e pela lenda de que uma sereia habita as águas próximas. Apesar de ter servido como fortaleza durante vários séculos, o local acabou sendo transformado em uma colônia para leprosos, que ficou em funcionamento até o final da década de 50, quando a cura para a doença foi descoberta. A cidade está abandonada desde 1962. Epecuém, a cidade fantasma inundada. Epecuém era um disputado destino turístico argentino, devido estar localizada ao lado de um lago onde a água era 10 vezes mais salgada que a água do oceano. Durante a Era de Ouro da Argentina, os mesmos trens que exportavam cereais traziam visitantes da capital aos balneários de águas salgadas deste povoado. No entanto, uma forte tormenta seguida de invernos chuvosos fez com que o lago transbordasse em 1985. A água superou o muro de contenção e inundou as ruas do povoado. As pessoas fugiram com os poucos bens que conseguiram salvar, e em poucos dias, suas casas ficaram submersas em quase 10 metros de água salgada. Agora, quase toda a água se esvaiu, deixando descoberto um cenário apocalíptico. A cidade está abandonada desde 1985. Ani, a cidade fantasma da antiga capital medieval da Armênia. A cidade de Ani, que alguns a chamam de a cidade das 1001 igrejas, ou cidade das 40 portas, é uma cidade abandonada, situada em uma zona militarizada entre a fronteira da Turquia com a Armênia. Na sua época, a cidade de Ani chegou a rivalizar com grandes potências como Constantinopla, Bagdá e o Cairo. Houve uma época em que tinha cerca de 200 mil habitantes, mas há 300 anos ninguém mais vive lá. Os antigos edifícios permanecem vazios. Foi fundada no século IV a.C., e por ali passaram armênios, curdos, geórgios, mongóis e turcos que lutavam pelo poder da cidade. Sempre que um novo povo conquistava, tratava de apagar o registro dos anteriores. Foi redescoberta por arqueólogos no século seguinte, onde foram feitas diversas escavações, até a Primeira Guerra Mundial, que voltou a danificá-la. A cidade está abandonada há mais de 300 anos. Pegrema, a cidade fantasma dos camponeses. Pegrema é uma antiga aldeia de camponeses construída na beira do lago Onega, na República de Carélia, na Rússia. Foi fundado em 1770 e abandonado em 1917 durante a Revolução Russa. Ordos, a maior cidade fantasma da China. A cidade de Ordos foi fundada no dia 26 de fevereiro de 2001. Projetada e construída para abrigar uma população de 1.300.000 habitantes, porém, por problemas decorrentes de financiamento imobiliários, os moradores regionais preferiram outros centros urbanos ou permaneceram em suas residências rurais. Somente 2% de suas construções foram comprados, tornando-se na maior cidade fantasma chinesa. Sewell, a cidade fantasma dos Andes chilenos. Uma das cidades abandonadas mais conhecidas e visitadas no mundo. Sewell está localizada a mais de 2.000 metros de altitude, nos Andes chilenos. Sua população era composta por trabalhadores que exploravam cobre na região de Cachapoal. A cidade foi fundada em 1904 e batizada com o nome do presidente da companhia mineradora, Barton Sewell. Em 1977, as famílias começaram a se mudar e logo a cidade ficou deserta. Em 2006, a Unesco declarou o lugar como Patrimônio Histórico da Humanidade. A cidade está abandonada desde 1977. Pomona, a cidade fantasma dos diamantes. Pomona é uma cidade fantasma no sul da Namíbia. Era a mais rica mina de diamantes da década de 1910. De acordo com algumas histórias, mais de 1 milhão de quilates foram explorados no local. Agora, a cidade se encontra vazia. E só existe no momento uma zona de mineração de diamantes com acesso restrito, Igatu, a cidade fantasma de pedra. No coração da Chapada Diamantina, a antiga cidade de Igatu ficou conhecida como Machu Picchu brasileira, por suas ruínas rodeadas de natureza. Construída no século XIX, Xique-Xique de Igatu chegou a ter 9.000 habitantes, principalmente garimpeiros em busca de diamantes e suas famílias. Hoje, Igatu é uma das numerosas atrações que os visitantes podem conhecer na Chapada. Bangar, a cidade fantasma amaldiçoada. Essa cidade indiana fica localizada em Rajastão e foi fundada para um príncipe em homenagem à sua boa atuação em esforços em tempos de guerra. Bangar é o lugar mais assombrado da Índia. Ela foi criada em 1573 e abandonada 10 anos depois. Boatos dizem que o motivo da fuga da população era uma suposta maldição, tanto que não se pode entrar na cidade após o pôr do sol. Até hoje não se sabe o que de fato aconteceu na cidade, tanto que o governo indiano criou um órgão para estudar o local.
E acreditando ou não na maldição, ninguém quis construir instalações para a pesquisa dentro do território da cidade, e nenhuma pessoa permanece na cidade quando o sol vai embora. Agdan, a cidade fantasma em ruínas, Azerbaijão. A cidade de Agdan se localiza na região de Agdan Rayon, no sudoeste do Azerbaijão, e possuía mais de 160 mil habitantes. Porém, devido a controvérsia sobre a posse dessas terras entre Azerbaijão e Armênia, ela foi invadida, queimada e destruída por tropas armênias em 1993, durante a Guerra do Alto Karabakh. Atualmente a cidade encontra-se totalmente em ruínas, e a região interditada e controlada pelo exército armênio. A maioria dos refugiados de Agdan vive hoje em acampamentos improvisados, em cidades da região de Barda e Sumgait. A cidade está abandonada desde 1993. Copperhill Down, a cidade fantasma fictícia. Trata-se de uma aldeia do condado de Wiltshire, que foi construída em 1988 para servir como uma verdadeira cidade cenográfica pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, a fim de treinar as forças armadas para combates próximos a áreas urbanas. A ideia era se parecer ao máximo com uma vila alemã no coração da Baviera. A cidade está abandonada desde 1991. Helton, a cidade fantasma macabra. Imagine uma cidade abandonada, isolada pelo governo, com estradas interditadas e relatos de assombrações, criaturas mutantes, serial killers e rituais satânicos. Na verdade, nem precisa imaginar, pois esse é exatamente o caso de Helltown, uma cidade fantasma tão impressionante que se parece com aquelas histórias de videogame de terror, praticamente uma versão real de Resident Evil ou de Silent Hill. Localizada em Ohio, nos Estados Unidos, Helltown no passado se chamava Boston Village, até que no início dos anos 70 tudo mudou. Depois de uma misteriosa e repentina decisão, o governo planejou transformar toda a região onde a cidade estava em um grande parque nacional, e começou uma agressiva campanha de desapropriação, que praticamente esvaziou a cidade, e até partes de cidades vizinhas. Segundo o governo, todo o processo foi amigável, mas muitos moradores relataram que eles não tinham escolha, já que o governo lhes deram duas opções, ou vendiam ou teriam problemas. O mais estranho nessa história toda é que aquela região não possui nenhuma característica de valor especial que justificasse a criação de um parque, e isso acabou intrigando ainda mais as pessoas. No fim, o governo acabou mesmo comprando a maior parte das casas, mas o parque planejado nunca saiu do papel. O local é hoje uma verdadeira cidade fantasma, onde quase ninguém consegue chegar, já que suas estradas permanecem interditadas, com várias placas de estrada fechada e proibido ultrapassar, bloqueando o caminho. Mas a história não acaba por aí. Há diversos relatos macabros sobre a cidade. Helltown foi o local de origem de um dos primeiros serial killers do país, responsável por pelo menos 16 mortes. Nos anos 60, a cidade ficou conhecida mundialmente após uma série de crimes macabros na região, com cerca de 6 sacrifícios humanos jamais resolvidos. Antigos moradores que foram removidos, e mesmo os moradores de cidades vizinhas, contam que evitam a todo custo se aproximar de Helltown, devido a inúmeros avistamentos de estranhas criaturas na floresta. São inúmeros relatos de assombrações e eventos sobrenaturais em todo o perímetro da cidade fantasma. Seres mutantes também constam de relatos de vários moradores e se tornaram alvo de investigações oficiais e particulares. Todos esses acontecimentos estranhos continuam sem explicação definitiva. Alguns investigadores falam em um vazamento químico que poderia ter gerado as criaturas mutantes, e outros atribuem a evacuação da cidade a algum tipo de base subterrânea secreta. A cidade está abandonada desde a década de 70. Balestrino, a cidade fantasma das oliveiras. Balestrino foi um belíssimo povoado medieval que vivia da produção de azeite de oliva, localizado na província de Savona, noroeste da Itália, a cerca de 70 km de Gênova. As origens e muito da história deste povoado construído em Toscana permanecem desconhecidas. Hoje, a bela e pequena cidade apresenta um castelo parcialmente morado no alto da colina, rodeado pela encosta cheia de oliveiras. Em 1100 foi usada pela abadia benedita de San Pietro dei Monti. A cidade foi construída em uma área montanhosa por volta do século XI, mas foi sendo abandonada aos poucos a partir do fim do século XIX, por causa de decorrentes terremotos. Em 1953 foi finalizada a evacuação da cidade. A cidade está abandonada desde 1953. Saint Elmo, a cidade fantasma do Colorado. No final do século XIX, a cidade de Saint Elmo, no Colorado, estava em expansão, com cerca de 2.000 habitantes. Tinha agência de telégrafo, 5 hotéis, bares e clubes de dança, jornal local, escola e prefeitura.
tudo impulsionado pela mineração de ouro e prata. Na década de 20, quando os minerais acabaram, a cidade foi junto. A linha de trem que dava acesso ao local parou de chegar à cidade. Os habitantes foram embora, para nunca mais voltarem. A cidade está abandonada desde a década de 20. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.